Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Deixa eu só reforçar aqui para você algumas coisas. Primeira, eu acho que na arte estava falando que o jantar é quanto? Mas a gente decidiu fazer, diga, de graça, pastor. Agora ninguém pode falar só isso, porque não tem preço. Né? É de graça. Amém? Você não vai pagar nada. Então convida as pessoas que estão lá naquela lista. Fala para ela, olha, seu nome está lá. Você vai para o jantar, rapaz. Hoje eu tenho aqui a presença ilustre do meu sobrinho, o Isaac. Quero louvar o Senhor pela presença dele. Eu sei que você não entende muito português, é mais inglês. Você entende? Aleluia. Eu chamei o Pedro para traduzir, mas ele fugiu. Ele foi ajudar a pastora? Eu pego ele. Daqui a pouco. Amém? Sobre a oferta de primícias, irmãos, o que a gente havia falado domingo passado? Que você ia receber um envelope em branco. A gente tem um envelope em branco para as pessoas? Não, então pega lá, Fernando. Amém. Um envelope em branco. E aí você vai escrever alguma coisa nesse envelope. Você vai fazer uma arte, sei lá. Vou pedir meu filho para fazer uma arte, que ele é desenhista. Como é que chama a série que nós estamos nela? Irmãos, como é que chama a série que nós estamos nela? Tá ali, ó, dica para você, não é possível, nem com dica. Mais que vencedores. Amém? Hoje eu quero dar para você 3 chaves em uma só. 3 em uma só. São as 3 experiências do crente vencedor. Repita comigo, as 3 experiências do crente vencedor. Vamos repetir de novo. As 3 experiências do crente vencedor. Êxodo 3:6 diz assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Mas a parte que eu quero que você frisa é quando o próprio Deus diz sobre ele mesmo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu preguei essa mesma palavra talvez há uns 5 anos atrás, não me lembro. E na ocasião eu preguei ela porque uma irmã chegou em mim muito carinhosamente e perguntou: pastor, por que a Bíblia fala do Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? E eu falei para ela: vou te contar no culto. Aí eu preguei só porque ela havia perguntado. Eu trouxe essa palavra para esclarecer. É bem verdade que ela não gostou muito da minha explicação, não. Acontece. Mas hoje eu quero ver com você sobre isso. Porque essas 3 pessoas, esses 3 personagens, esses 3 homens, Abraão, Isaque e Jacó, que são todos da mesma família, falam de 3 experiências que eu e você, como crentes, como vencedores, precisamos ter. Amém? Desde o começo, obrigado. Desde o começo, o alvo de Deus, o que Deus queria, era ter um povo exclusivamente seu. Lá no Gênesis, você lembra que ele falou para o homem e para a mulher: sede fecundos, multiplicai-vos. Alguns irmãos obedecem mais esse mandamento, outros menos. Por que os irmãos riram? Não é? Mas a verdade é que aqueles 2 mandamentos ali, sede fecundos, multiplicai-vos, eles ressoam até hoje. E há mais ou menos, cerca de 4.000 anos, Deus chamou um homem para começar, um homem para ser a semente desse povo. Esse homem foi Abraão. Repita comigo, Abraão. Mas foi só depois de 3 gerações. Você vê que o próprio Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Foi depois de 3 gerações que ele passou a se apresentar assim. Ele se apresenta assim no Velho e ele se apresenta assim no Novo também. Jesus falou isso. Quer ver comigo? Lá em Mateus 22, diz assim: e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Isso é Jesus falando.
que Deus declarou. Jesus está lá no Novo Testamento, está lá em Mateus, né? E Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. A Bíblia faz questão de dizer isso, né? Jesus fez questão de dizer. Não coloca o foco em Abraão, Isaac e Jacó, que já morreram há muito tempo, não. Só entenda por que Deus disse que ele é o Deus desses três homens. Através deles, Deus se revela para mim e para você como Deus triuno. Na verdade, não tem essa explicação na Bíblia, da Trindade. Mas você vai ver, através desses três homens aqui, que Deus é um Deus triuno. Ele é três em um só. Amém até aqui? Amém. Então, o primeiro deles, o primeiro personagem que a gente vai falar sobre ele, é Abraão. Nós vamos falar do Deus de Abraão. Deixa eu esperar acalmar o movimento aqui. Não vai ter sala? O que aconteceu? Tivemos um probleminha lá com a televisão, aí não está aqui para a mamãe. Tivemos? Ok. Que pena. Você não consegue consertar lá o problema? Não? Ah, tá. Muito bem. Através de Abraão, eu e você vamos conhecer a Deus como Pai. Deus, quando chamou Abraão, ele chamou ele para ser pai de quê? Quem lembra? Pai de multidões. Em outras versões fala pai de nações, né? Pai de um povo muito grande. Mas antes de ser pai de uma multidão enorme, Abraão precisava conhecer a Deus como pai. Ele não conhecia ainda. Essa também é a primeira experiência minha e sua, quando a gente se converte. Nós precisamos aprender a conhecer a Deus como pai. Mas vamos ser honestos, irmãos? É assim que Deus, muitas vezes, foi apresentado para mim e para você? Foi como pai amoroso? Foi como Deus furioso, que castiga, que pesa a mão, que puxa o tapete debaixo do seu pé? Não é? Deus é bom, mas ele pesa a mão. Deus me livre, né, da mão dele. Deus me livre da mão de Deus. Não sei nem se faz sentido o que eu falei. Deus escolheu Abraão. Lá atrás. Quando ele estava lá na Mesopotâmia ainda. Quando ele estava em Ur dos Caldeus. Antes dele ir habitar em Harã. Vamos ver isso na Bíblia. Eu quero ler com você dois textos. Um está lá em Atos 7:2. Em que Estevão faz um comentário. Ele diz assim. Está lá. Estevão respondeu. Varões, irmãos e pais. Ouvi. Escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de ir habitar em Harã. E um outro texto, agora lá atrás, lá em Gênesis, quando Deus chama Abraão, ele fala assim para ele, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Esses lugares que você está ouvindo aí, Ur ou Mesopotâmia, Harã, todos são lugares proféticos. Na Bíblia você vai sempre ver esse contexto profético associado ou a palavras, ou a lugares, ou a pessoas. No caso aqui, eu estou falando do contexto profético de lugares. Especificamente, um lugar chamado Ur dos Caldeus, que mais tarde veio a se tornar um lugar que você já leu na Bíblia várias vezes. Você talvez só não sabia que um e o outro era a mesma região, mesmo lugar. Ur dos Caldeus se tornou Babilônia. Eu contei aqui para você uma vez que a Babilônia, ela é um tipo do mundo na vida do crente. Quem lembra quantos tipos de mundo que eu preguei e ensinei aqui? São quantos? 5? Alguém disse 10? Hã? O Egito é um, a Babilônia é outra, e Sodoma. Então são 3. O Egito
aponta para o mundo da luxúria, do consumismo, do amor ao dinheiro, da servitude a mamon. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. A Babilônia aponta para o mundo do homem autossuficiente, independente de Deus, e também o mundo do pecado em geral. O mundo onde você vê toda sorte de pecado. Já Sodoma é o mundo do culto ao corpo, da lascividade, do hedonismo, das perversões sexuais. Então Deus tira Abraão de onde? De Ur dos Caldeus. Ele tira Abraão do que mais tarde veio ser a Babilônia. Ele tira Abraão do lugar do pecado, do lugar onde ele estava acostumado a certas práticas estranhas, a certos costumes não aprovados por Deus. Já Canaã, que é outro lugar, aponta para o recomeço, para a nova vida em Cristo. Veja, querido, Abraão não conhecia a Deus. Ele vivia no meio de um povo extremamente idólatra. Aquela região da onde Deus tira ele era uma região de muita idolatria, de muito pecado, de servir a outros deuses. Da mesma forma como Deus tirou Abraão de lá e traz ele para perto, eu e você também estávamos longe do Senhor um tempo. Alguns estavam longe porque não tinham conhecido ele ainda, alguns estavam longe porque já tinham conhecido, mas decidiram dar uma escapadinha. Quem aqui já deu uma escapadinha lá fora? Muitos de nós. Muitos de nós. A verdade é essa. Mas a verdade é que assim como Deus escolheu ele, Deus escolheu você também. E Ele trouxe você para perto. O Senhor te tirou do lugar das práticas estranhas. O Senhor te tirou do lugar da onde você tinha costumes que não aprovava Ele. Mas, pastor, eu continuo no mesmo lugar, eu continuo na mesma família. Graças a Deus que você não saiu da sua família. Graças a Deus que você está nela ainda. Mas o alvo de Deus não é tirar você de lá para você melhorar o mundo. Tem crente que acha que é. Tem crente que acha que Deus chamou ele para ele melhorar o mundo, para ele converter o mundo. O mundo não converte, irmãos. Babilônia não vai deixar de ser Babilônia. Se é que você está entendendo o sentido espiritual do que eu estou te dizendo aqui. O Egito não vai deixar de ser Egito. Mamon não vai deixar de ser Mamon. Sodoma não vai deixar de ser Sodoma. Amém? Amém. Deus chamou eu e você para sairmos das práticas erradas do passado. Você continua vivendo o mundo, mas você não precisa se submeter às práticas dele. Josué 24:2 diz assim: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Você sabe que naquela época tinha Deus para tudo. Tinha Deus para ajudar na fertilidade, tinha Deus para ajudar na comida, tinha Deus... Isso, para tudo. Tinha Deus para tudo quanto é coisa que você imaginar. E Josué está dizendo que Deus tirou ele de perto desses lugares. E Abraão acabou se tornando o pai de todos aqueles que creem. Eu sei que por enquanto eu só estou fazendo a introdução, você está meio perdido ainda. Mas já já você vai se encontrar. Abraão foi o pai de todos aqueles que creem. Amém. Vamos ler isso? Romanos 4, 9 e 11. E agora você já vai começar a ter mais luz do assunto. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? O que a Bíblia está perguntando? Esse bem que ele vai falar agora, vem só sobre crente ou vem sobre incrédulo também? É isso que Paulo está perguntando. E aí ele vai responder: visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Agora, quando Abraão teve fé, ele já era crente? Vamos ler? Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão,
e sim quando incircunciso. A justiça foi atribuída a Abraão, a bem-aventurança foi dada a ele quando ele ainda era incircunciso, quando ele ainda não tinha uma experiência com Deus. Mas ele creu. E recebeu, diz ali, o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem. Tem alguém aqui que crê? Aleluia! Então eu preciso te dizer que Abraão é seu pai. Está na Bíblia, não está? Abraão é o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Mas a verdade é que as experiências que Abraão teve, as experiências de fé dele, é que levaram ele, ou elevaram ele, à posição de se tornar o pai daqueles que creem. A primeira experiência de Abraão, irmãos, vem logo no chamado dele. Deus chama ele, faz uma promessa para ele, quando ele tinha quantos anos de idade? 75. E Deus diz para ele, você vai ser pai de uma grande nação, de um povo muito numeroso. A chamada de Abraão está lá em Gênesis 12, 1, 4, que diz assim, ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ele desobedeceu um pouquinho. A Bíblia Deus falou para ele, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Ele acabou levando gente com ele que não era para levar. Amém? Verso 2, Deus diz para ele, de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Mas isso é assunto para outro dia. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Deixa eu te contar uma coisa. 75 anos naquela época era igual a 75 anos hoje. Normalmente, homens não saem por aí gerando filhos aos 75 anos de idade. Aos 75 anos de idade, eles já estão mais calmos, já não estão mais tão prontos a cumprir o mandamento de serem fecundos e multiplicar. Eles já estão mais relaxados, mais tranquilos. Mas Deus faz uma promessa para um homem que já estava quase incapaz, vamos dizer assim, de gerar filho. O nome Abrão, sem o A duplicado, significa pai grande, mas aí Deus vai e muda o nome dele. Deus põe um outro Azinho no nome dele. Estou falando isso no português, né? Não no hebraico. E o nome dele passa a ser Abraham, né? Abraão, que agora significava, então, pai de multidões. Só que só tem um problema. Abraão não tinha uma fé perfeita, mas ele creu, porque ele sai da terra. Você concorda comigo? Se ele não tivesse crido, ele ia falar assim, o Senhor não falou nada comigo, eu ouvi errado. Vou ficar aqui quieto em Ur dos Caldeus mesmo. Para que eu vou sair nessa idade? Fazer jornada pelo deserto. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas não vou não. Não é normal pessoas imigrarem para os Estados Unidos fazendo turismo pelo deserto aos 75. Não é muito comum isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja, querido, ele não tinha uma fé perfeita, mas ele creu. Você também, eu e você, não precisamos ter uma fé grande para responder a Deus. Não precisa. Tem pessoas que ficam esperando Deus falar com ele de uma certa forma específica, mas não é assim. A mesma fé que você teve para entregar a sua vida para o Senhor, o mesmo tamanhozinho dela, é a que você precisa para responder o chamado. Amém até aqui? Da mesma maneira que você creu
Vou falar. Da mesma maneira que você creu para ser salvo, você precisa crer para receber o melhor de Deus para sua vida. Para viver a vida abundante. Para desfrutar da herança. É a mesma fé. Não precisa de fé especial. Teve gente que já disse que eu tenho uma fé muito grande. Mal sabe ela. Minha fé não é tão grande assim. Mas ela é o suficiente. Minha fé tem sido suficiente para me fazer desfrutar do melhor do Senhor. E eu sei que tem mais melhor ainda vindo por aí. E é por isso que você e eu somos chamados filhos de Abraão. Porque nós precisamos ser como ele, precisamos crer como ele creu. Amém? Está na Bíblia. Essa questão da fé e de ser filho. Gálatas 3:7 diz assim, quer ver? Põe para mim, Sara. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de... Tem alguém aqui da fé? Tem alguém aqui que é filho de Abraão? Antes de ter sua fé aprovada, Abraão passou por alguns fracassos. Ele teve algumas experiências de fracasso. Logo que ele chega em Canaã, vem uma grande fome sobre a região. E o que ele faz? Ele desce para onde, irmãos? Para onde? Egito. Deus tira ele, vou falar aqui para você, vou parafrasear para você. Deus tira ele do mundo. Tira ele lá de Ur. E ele, quando ele entra em Canaã, que eu acabei de explicar para você, que Canaã é o lugar do recomeço, é o lugar da nova vida em Cristo, vem uma fome, e Abraão, então, usa do seu conhecimento antigo, das suas práticas estranhas lá de Ur, dos caldeus, dos seus costumes, dos seus hábitos, e fala, vou para o Egito. Vou para o lugar onde Mamon tem prosperado. E lá ele quase perde a esposa, lembra do assunto? É repreendido por Faraó. O Faraó briga com ele, o mundano briga com ele. Como é que você faz isso comigo? Até que Deus vai lá, intervém e tira ele de lá. Aqui você precisa entender o que está acontecendo. Quem foi que pisou na bola? Quem é que fez a tolice de descer para o Egito? Abraão. Mas quem é que vai lá resgatar ele? Deus. Você concorda comigo que algumas vezes na vida, pelo menos umazinha, vamos ser honestos, você já deu uma desviada no curso? Você já saiu do lugar da bênção e foi parar lá no Egito sem querer? Sem querer. E o Senhor foi lá e te resgatou? Amém ou não? Amém. Deus se revela como Pai, que cuida e protege os seus filhos. Abraão entendeu isso, que Deus estava cuidando dele. E eu vou te dizer algo, desfrutar de provisão, desfrutar de proteção de Deus, é uma experiência que eu e você precisamos ter. Você precisa conhecer o Deus do Salmo 23, que é o seu bom pastor. Mas você precisa também conhecer o Deus do Salmo 91, aquele que te cobre com as suas asas. Todo mundo aqui conhece esses dois? Conhece mesmo? Embora Abraão não tivesse fé, a compreensão dele de Deus era relativamente falha. Isso fica evidente para mim e para você, quando ao longo do percurso, ele vê que esse filho que Deus havia prometido, o começo de uma grande nação não estava acontecendo, e ele vai e concorda com a mulher dele, de fazer o quê, irmãos? Abraão, faz o seguinte. A mulher dele falou para ele, pega a empregada, pega a serva, dorme com ela e cumpre o chamado do Senhor, cumpre a promessa que o Senhor fez. Olha, irmãos, terrível coisa é quando o Senhor faz a promessa e o crente acha que é ele que tem que agir.
Deus não gostou do que ele fez, como Deus também rejeitou Ismael. Lembra disso? Ismael era o filho da serva, o filho da escrava. Deus não gostou do que Abraão fez e rejeitou Ismael. Deus disse, não é esse o filho da promessa. Esse é o filho que você fez. Isso vale para mim e para você, irmãos, em várias áreas da vida. Pode ser que em algum momento você se envolveu em algo, você arrumou um emprego, que pode ser que Deus disse, isso não é Isaac na sua vida. Isso não é o que eu tenho para fazer, isso é o que você gerou. Pode ser que você se aliançou, fez amizades com pessoas que Deus disse, isso não é Isaac na sua vida, isso é Ismael. Pode ser que você mudou de um lugar para outro. Eu vou te dizer, já falei isso aqui. Eu não precisava ter vindo para cá, não era o propósito do Senhor eu vim para cá. Pastor, mas você não é abençoado? Sim, eu sou. O que Deus fez comigo, mesmo que Ele fez com Abraão, mesmo nas minhas tolices, nas minhas burradas, Ele foi lá, agiu e consertou. Deus chama as obras da lei, querido, de obras da carne. Ou seja, tudo aquilo que é gerado pela vontade do homem, pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio braço, e não pela vontade de Deus. Deixa eu dizer algo. Você cresceu no Evangelho ouvindo uma coisa. Essa frase é importante. Você cresceu ouvindo que Deus não faz acepção de pessoas. Está certo? Sim ou não? Diga sim, pastor. Mas eu vou te contar algo. Deus faz acepção de obras. De gente Ele não faz, mas de obra Ele faz. Tem obra que a Bíblia diz que é palha, feno e madeira. Não vai passar pelo fogo sem se queimar. Pessoas não. Deus não faz acepção de pessoas. E aí você vê que Deus manifesta a graça dele na sua persistência com Abraão. Abraão faz uma série de coisas erradas, como eu contei aqui para você. Primeiro ele desce para o Egito, vai parar no mundo de novo, fala para a mulher, entra em acordo com a mulher dele, desmente, fala que você é minha irmã. Faraó toma a mulher dele como se fosse só irmã dele. Faraó ainda pensou, rapaz, sai bem, mulher bonita para chuchu, ainda vou ter Abraão de cunhado, né? De repente ele tem uns sonhos lá, Deus fala com ele, e ele vai, chama a atenção de Abraão, devolve Sara para ele. Lá na frente ele faz o que eu acabei de contar para você, ele gera Ismael. E foi só muitos anos depois. Eu contei para você que agora há pouco Deus chamou ele com 75. Mas com quantos anos que ele gera Isaac? Quantos anos ele tinha? Hã? Não. 100. Sara tinha 90. Quantos anos passaram até nascer Isaac? 25 anos. Responde para mim. Você tem paciência de esperar o agir de Deus na sua vida? 25 anos? Você tem paciência de esperar Deus agir no seu casamento? 25 anos? Você tem paciência de esperar Deus agir nas suas finanças? 25 anos? Mas por que misericórdia? Eu estava assistindo um podcast essa semana passada, em que conta a história de como que foi a igreja, o ministério chamado Hillsong. Começou, você sabe que hoje eles são milhões de pessoas, mesmo com todos os problemas que eles passaram, ainda são milhões de pessoas. Começou com 45. Foram muitos anos com 45. Até que uma mulher chamada Darlene, não sei nem falar o nome dela, Joelk, solta uma música chamada Shout to the Lord. Lembra dessa música? Que traduziram, né? Aclame ao Senhor toda a terra. Lembra dessa? E aquela música fez um sucesso, as pessoas começaram a ser atraídas para lá, mas levou muito tempo. Nossa igreja vai explodir.
Eu não estou falando do prédio, não, pode ficar calmo. Essa igreja vai explodir nessa cidade. Na hora certa, no tempo de Isaac. Eu e você temos que tomar cuidado para não sair gerando quem? Ismael. Para não sair fazendo coisa na força do braço próprio. Eu já fiz algumas. Não vai para frente, não adianta. Abraão aprendeu que a graça não é sair fazendo. A graça é ver Deus trabalhando por você. A graça é esperar e dizer, Senhor, o Senhor está fazendo. O Senhor está agindo nos bastidores. E já eu vou ver acontecer. Amém? Mas você vai aprender aqui hoje que algumas coisas tornam essa espera um pouco mais longa. Ou algumas coisas podem acelerar o processo. Eu estou só começando a pregar. Amém? Posso falar algo? Você me permite falar algo com muito carinho para você? Se não fosse, ou se não fossem, no plural, as interferências carnais de Abraão, se não fosse ele querer fazer as coisas na força do seu próprio braço, no seu conhecimento, no seu intelecto, naquilo que ele sabia, nos padrões, nos costumes que ele tinha trazido lá de Ur, da Babilônia, do mundo. Se não fosse nada daquilo, muito provavelmente, ele teria gerado Isaac muito mais cedo. Agora eu preciso que você olhe para mim. Obrigado. Abraão desceu para o Egito. Isso foi atraso. Abraão gera Ismael. Isso gerou atraso. Abraão sai fazendo coisas segundo o conceito que ele tinha de vida. Segundo o que ele achava que era certo. Segundo onde o nariz dele apontava. E isso foi atrasando cada vez mais o processo. Agora olha o que aconteceu. Atrasou o nascimento de Isaac. O que também atrasou o nascimento de Jacó. O que também atrasou o nascimento das 12 tribos. O que também atrasou, e eu posso ficar aqui falando o dia inteiro. Tudo por causa de alguém que não quis reconhecer que Deus era Pai e que o Pai estava trabalhando no silêncio. Homem de Deus, mulher de Deus, estou aqui para te dizer uma coisa. Você que vai assistir depois também, preste atenção nisso. Em qualquer área da sua vida, seja no financeiro, seja no seu casamento, seja na criação de seus filhos, não tente acelerar o agir de Deus, porque você só vai atrasar ele. Não tente, lá em Goiás a gente fala, passar o carro na frente dos bois. Deixa os bois na cadênciazinha deles, puxando devagarzinho. Você sabe que Abraão fugiu de Canaã para o Egito, que é o que muito crente até hoje faz, na hora que a corda aperta. É ou não é? Posso falar para você? Eu quero que você olhe para mim, preste muita atenção. Muitos crentes, quando às vezes abrem um negócio, ou começam um negócio, ou quando mudam de país, vêm parar num estado. Eu vim aqui para te contar uma coisa hoje, com muito carinho, querido. Você está em Bridgeport porque Deus quis te colocar em Bridgeport. Se um dia o Senhor te levar para a Flórida, é porque Ele quis te levar para a Flórida. Talvez um dia Ele vai me levar, não sei. Eu levo você junto? Past Church, Flórida. Mas não vá. A gente podia ter uma igreja itinerante. No inverno nós fazemos igreja na Flórida. No verão nós voltamos para Connecticut. Vamos fazer isso, amor? Não? Essa mesma experiência de deixar Deus agir sem a interferência da nossa carne
sem as práticas e costumes do mundo, precisa deixar de ser algo que você só ouve no domingo, quando você vem aqui. Ela precisa ser algo que você vivencia, que você experimenta dia após dia. A experiência de reconhecer que Deus é Pai. Abraão, antes de ser pai de nações, ele teve que aprender que Deus era Pai dele mesmo. Ele viu Deus cuidando dele numa série de questões. Se fosse eu e você, e o filho saísse gerando filho por aí sem ser aquilo que você queria, você também não ia aceitar Ismael, não. Você ia falar, esse filho eu não quero, não. Não é o que eu preparei para você. Essa esposa não é a que eu sonhei para você, filho. Não é assim que às vezes pai e mãe pensam? Segundo, o Deus de Isaac. Repita comigo. O Deus de Isaac. O filho herdeiro. Se em Abraão você vai ter a experiência de conhecer a Deus como pai, em Isaac você vai ter a experiência de conhecer Deus, o filho. Quem foi Isaac, irmãos? Repita comigo. Foi herdeiro de Abraão. Isaac aponta para Cristo. Isaac não fez nada por onde merecer, mas herdou tudo que era do pai. Eu e você não fizemos por onde merecer coisa alguma. Mas tudo que é do pai é meu e seu. Alguém diga amém. Amém. Isaac era filho e herdeiro. Ele não construiu absolutamente nada. Ele recebeu tudo pronto. O primeiro Adão, aquele que Deus gerou, ele não fez coisíssima alguma. Quando o Senhor coloca ele no jardim, o que faltava fazer? Fala, nada. Estava tudo pronto. Não é por merecimento. Amém? Você vê que até o nome de Isaac foi dado por Deus. A mulher para ele casar foi dada por Abraão, né? O pai que escolheu a terra para morar. As riquezas do seu pai, que ele não merecia, e até a sepultura dele. A Bíblia fala que lá na frente, ela conta que ele foi ser sepultado na mesma caverna. No mesmo buraco que o pai foi. Isaac nasceu, viveu e morreu em Canaã. Sim, ele é um tipo de Cristo. Jesus também é chamado de descendente de Abraão. Não é isso que a Bíblia diz? Que em Abraão todas as famílias foram benditas. Gálatas 3:29 diz assim, só para você confirmar isso que eu acabei de falar para você. E, se sois de Cristo, diga, eu sou de Cristo. Também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Alguém lembra quais foram as promessas que Deus fez para Abraão? Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não é? Em ti vão ser benditas todas as famílias da terra. Essa verdade espiritual precisa se tornar uma verdade na minha vida e na sua. Essa de que você é herdeiro, sem ter feito coisa alguma. Veja, irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Tudo que Deus faz, Ele faz através de Cristo. Não é através de você mais. Deus só te abençoa por causa de Jesus, por causa de Cristo. O perdão é por causa de Cristo, não é por causa do seu comportamento. A provisão é por causa de Cristo, não é porque você trabalha muito, ainda que você ache. A cura não é porque você come saudável. Porque tem muitas vezes que a gente não come saudável, come um monte de porcaria, depois aparece uma doença, você vai lá, chora, clama ao Senhor, Ele vem e cura. Amém. Não é assim? Não estamos voltando na mesma história? Abraão é que pisou na bola, Deus foi lá e restituiu, curou. Às vezes eu e você pisamos na bola, principalmente agora no final do ano. Comemos igual uns... Né? Você está rindo porque você é igual eu, você come igual um desvalido também. Aí depois dá umas dores na costela, dá um medo. Aí você vai orar, Senhor, me livra do mal, me livra do câncer, me livra das doenças. Não é assim? Eu sei, eu também sou assim. É só quando você olha para Cristo que você aprende a viver como herdeiro.
Você não é herdeiro por merecimento, irmãos. Repita, eu não sou herdeiro por merecimento. Eu sou herdeiro porque Cristo herdou. E Ele me fez co-herdeiro com Ele. Amém? Filhos que não olham para Cristo. Pode até ser crente, mas às vezes ainda vive como escravo. Essa aqui é a grande verdade. Deixa eu explicar uma coisa. Essa frase é da pastora Márcia. Ela conta que você tem que ver a sua história em Cristo da seguinte maneira. Alguém me empresta uma Bíblia de papel? Me empresta a sua Bíblia, amor. Agora me empresta um envelopinho. Aqui tem, peraí. Então, imagina que esse livro aqui, que muito bonito, é a Bíblia da pastora, versão revista e decorada. Personalizada. E imagina que esse envelope é você. Você é esse envelope. E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo. Então, se você está inserido em Cristo, se o envelope está dentro do livro, tudo que acontecer com o livro vai acontecer com... Se esse livro sair daqui e for para cá, o envelope foi junto? Se esse envelope se esse livro deixar de ser carregado e colocado na mesa, o envelope também está sendo descansado ali? Se eu jogar esse livro na água... Não? Não? Mas se eu jogar, o envelope também vai molhar. Se eu jogar ele no fogo, misericórdia, né? Queimar a Bíblia. Mas se eu jogasse esse livro no fogo, o que aconteceria com o envelope? Ele também ia queimar. Tudo que acontece com o Senhor, acontece com você. Todo o cuidado de Deus com o filho, reflete em você também. A pastora cuida muito bem dessa Bíblia dela. Então, tudo que tiver aqui dentro vai ser bem cuidado também. Aleluia. Se eu e você estamos inseridos em Cristo, nós estamos sendo bem cuidados, aleluia, protegidos, guardados. Glória a Deus. Amém? Amém? Tudo que acontece com o envelope é porque está acontecendo com o livro. Desfrutar da herança é uma questão de fé. Desfrutar do cuidado de Deus é uma questão de fé. Desfrutar de cura no meio da enfermidade é uma questão de fé. Desfrutar de restauração do casamento no meio de uma crise conjugal é uma questão de fé. Sabe, querido, eu respeito toda e qualquer profissão. Mas assim como o médico, chega uma hora que ele diz para você assim: eu não tenho mais o que fazer. Aí o que você faz naquela hora? Pois é, errado. Você já tinha que estar orando há muito mais tempo. Hã? Nessa hora ela chora, né? É? Ela chora. Psicólogos têm muito conselho bom para dar. Mas vou te dizer uma coisa. Chega uma hora que nem o psicólogo dá conta. E se não for o Senhor para cuidar da sua mente, da sua alma, das suas emoções, do seu coraçãozinho ferido, filho, você está lascado. Se não for o Senhor para dizer, eu tenho cura para você. Se não for você sendo colocado no meio do livro, muitas vezes não vai ter salvação para o seu problema. Então, a segunda experiência do crente é ter a experiência de filho. Filho que não faz nada por merecer. Vamos ser honestos, tem hora que os nossos filhos fazem por onde merecer. Uma surra. É ou não é? Outras vezes o couro. É, couro. Mas você que é pai, se o seu filho vier para você, depois de ter feito um azarte, vier com aquela conversa fiada, choroso, cabeça baixa, o que eu sei que é pai e mãe faz? Você não vem com conversa fiada pro meu lado, não, porque vocês tudo passam a mão na cabeça. Ô, filhinho, chora junto com ele, que eu também faço isso.
E quando você dá uma surra, depois você chora igual um menino arrependido. Por que eu fiz isso? Minha mãe vai assistir essa palavra. Outro dia ela estava conversando comigo. E eu falei para ela, mãe, a senhora gerou um homem. Eu achei que eu estava contando uma coisa boa para ela. Ela começa a chorar. Mas eu bati tanto em você. Me arrependo. Não arrepende não. Que é por isso que virou homem. Você apanhou, Fernando? Você tem cara de quem levou umas boas suas, Fernando. Não é? Não estou aqui estimulando ninguém a bater em filho. Não é isso não, querido. Não vem com conversa falar que eu estou... Não é isso não. Estou falando que a minha mãe fez comigo, o Fernando com a dele. O resto é mera coincidência. Gênesis 21, 10. Olha o que a Bíblia diz, querido. Disse a Abraão, isso aqui é Deus falando com ele. Olha o que está escrito ali. Rejeita essa escrava e o seu filho. Porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Repita comigo, as obras da carne não podem desfrutar da herança. Ai, ai, ai. Você acabou de ler, não fui eu que falei. Está na Bíblia. O que é gerado na carne não caminha junto com aquilo que é gerado no Espírito. Aquilo que é gerado por Deus. Não adianta. Mas às vezes tem crente que acha que é. E fala que é. Eu e a pastora, a gente tem um negócio engraçado. Né? A gente aprendeu. Quando a pessoa quer dar peso para aquilo que ela vai fazer. O que ela faz? Ela põe quem no meio da conversa? Deus falou, pastora. Deus mandou. Aí nós falamos que se Deus falou, quem somos nós, né? Deus falou. Terceiro, já mostrei para você que Deus de Abraão é Deus Pai. O Deus de Isaque é você entender a experiência de ser filho. Mas agora vem o Deus de Jacó, que é a experiência de ter o Espírito Santo. Gálatas 3,14, eu pulei bastante coisa, Sara. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A bênção de Abraão é o Espírito Santo, que foi concedido aos gentios, a mim e a você, a igreja, hoje. Agora, por que Deus nos deu o Espírito Santo? Você já parou para pensar isso? Por que Deus te deu o Espírito Santo? Para que ele serve? Auxiliar, consolar. Para tudo. Para consolar, para auxiliar. Ele nos ensina a respeito de tudo, sim, está na Bíblia, é isso. Mas eu quero me deter em dois aspectos dele aqui. O primeiro, o Espírito Santo te foi concedido por Deus para revelar a obra de Cristo. Você pega uma pessoa, irmãos, eu quero que você escute isso. Você pega uma pessoa que ainda não entendeu o que é filho. Você fala para ela, você pecou, mas Deus tem perdão para você. Ela não aceita. Se o Espírito Santo não for lá e não convencer ela de dizer, mas é assim mesmo, ela vai querer pagar pelos seus próprios erros. Ela vai dizer, eu errei, eu mereço, né? Já ouvi tanto isso. Eu mereço apanhar, eu mereço sofrer, eu mereço o que está acontecendo comigo. Mas além de revelar a obra de Cristo, o Espírito Santo também vem para formar Cristo em mim e em você. Em outras palavras, para nos transformar. Jacó foi alguém que foi transformado por Deus. Você me ajuda a terminar essa pregação em 5 minutos? Você me ajuda? Quem era Jacó? Irmão de quem? De Esaú. Jacó era filho de quem? Você vê que a Bíblia está falando de 3 gerações, da mesma família. Abraão, o avô. Isaque, o pai.
E Jacó, filho ou neto. Filho de Isaac ou neto? Hã? Filho e neto. Neto de Abraão. Mas a Bíblia diz que quando eles foram nascer, porque eles estavam os dois dentro da mesma barriga, Esaú e Jacó, quem que saiu primeiro? Esaú. Mas na hora que a parteira estava arrancando Esaú de lá de dentro, isso não está na Bíblia, isso aí sou eu só floreando um pouquinho aqui. Na hora que ela puxou, ela sentiu um peso extra. Mas que menino pesado. E tá puxando, quando ela deu um solavanco assim que ela olhou, no pé, no calcanhar de Esaú, tinha 2 mãozinhas. Agarrado no calcanhar dele. Aí todo mundo tomou um susto, que negócio esquisito. Esse menino tá vindo... Naquela época, irmão, você tem que entender uma coisa. Naquela época não tinha ultrassom para dizer, é 2 meninos. Mas Deus falou. Deus havia falado, eu sei. Não estraga minha pregação. Deus falou que eram 2 o que lá dentro? 2 nações. Brigando. E na hora que puxa, vem o primeiro, mas o segundo que queria a bênção de primogênito, ao invés de deixar Deus agir, ele fala, eu vou fazer. E ele agarra no pé do irmão. E aí ele sai. Só que não adiantou nada. Esaú continuou sendo o primogênito e ele o segundo. Mas aí lá na frente, Esaú está voltando da caça, cansado, foi lá matar uns fazão, está suado, cansado, e ele chega e o irmão dele está lá no quintal brincando de casinha, está fazendo um cozido lá, cozinhando lentilha, e Esaú chega e sente aquele cheiro, nossa, tantos dias caçando, e eu com fome, esse meu irmão com essa comida, e ele vai e fala o que pro irmão? Me dá um pouco dessa comida. Jacó fala, é agora. Não deu certo lá atrás, agora eu pego esse miserável. Eu te dou esse cozido. Em troca do direito de primogenitura. Esaú mais carnal do que o outro ainda. Não dá valor no que Deus já havia dado para ele, porque ele que nasceu primeiro. Às vezes a gente não dá valor porque Deus deu. Sabia? Às vezes você, mulher, não dá valor para o homem que Deus te deu. Deixa para essa outra história. Ele fala, o que me vale essa primogenitura? Até hoje não valeu nada, não ganhei $1 com isso. Não era dólar, né? Não ganhei um centavo, não ganhei sei lá o que com isso. Tá, tudo bem, eu te dou o direito. Lentilha para lá, direito de primogenitura para cá. Mas isso mudou a história? Não. Um dia, o pai Isaac, já velhinho, cego, cheio de catarata nos olhos, chama meus filhos que eu vou abençoar eles. Faz o seguinte, Esaú, vai lá preparar um bicho para mim, mata lá uma caça e vem que eu quero te abençoar. Você é o primogênito mesmo? Jacó ouviu aquilo e falou, já sei o que eu faço. Ele junta com a mãe, monta um plano satânico. Ele vai lá, eles arrumam a pele de animal, veste a pele de animal, que Esaú era peludo, a Bíblia diz que ele era cabeludo, sim, né? Aí prepara uma comida e ele vem... Aí ele vem, chega... Meu pai... Ele entra na tenda do pai. Meu pai está aqui. Aí o pai... A voz é do meu filho. Jacó, safado, que eu já conheço. A voz é dele. Chega para cá, menino. Vem cá, Pedro. Você vai ser o Jacó. Aí Isaac está lá sentado. Ele, vem cá, meu filho. É cabeludo igual Esaú. Vixe. Cabelão. Deixa eu cheirar esse menino. Tem cheiro de caça. É meu filho Esaú mesmo, tá aqui?
É você mesmo, meu filho? É. A sua voz está diferente, você deve estar gripado. Um flu pegou você, alguma coisa assim. Não, é eu mesmo. Aí o pai cego, o que ele faz? Abençoa Jacó, disfarçado de Esaú. Vai sentar, por favor. Obrigado, viu, Jacó? Quando Esaú chega, o pai descobre o que ele tinha feito. Ele fala, meu filho, você se lascou. Veio seu irmão, enganou, ele é enganador mesmo. Que, aliás, o nome Jacó significa o quê, irmãos? Enganador. E Esaú se exalta com aquilo. E ele fala, vou matar meu irmão. E Jacó... Agora, espera aí um pouquinho. Jacó estava onde nesse momento? Que região? Que lugar? Eu acabei de contar para você não prestou atenção. Se o pai Isaac nasceu, cresceu e morreu em Canaã, onde é que estava Jacó? Em Canaã. Mas aí Jacó faz o caminho de volta do avô. Ele volta para onde? Para onde que Jacó vai, irmãos? Deixa eu ver se tem um versículo aqui para eu te mostrar. Não tem. Eu teria que ler muito. Mas a verdade é que Jacó faz o caminho de volta e vai parar na casa do seu tio, Labão. Mais esperto que ele ainda. E lá Jacó acha do naipe dele. É dois malandros, um tentando passar a perna no outro. E aí, ele é que acaba sendo passado a perna. Deus um dia fala com ele, porque ele ora, ele fica chateado, porque ele queria uma certa mulher, ele não recebe aquela mulher de início. Ele fica chateado, Deus fala com ele, volta para sua terra. E ele então começa a fazer o caminho de volta. Mas no caminho de volta, com quem que ele encontra? Com o irmão. E aí ele planeja todo um pedido de desculpa. Ele manda presente na frente, ele faz uma série de coisas. Deixa eu te contar um segredo. Jacó era o que de Abraão? Neto. A Bíblia não diz que Deus abençoaria quem abençoasse Abraão? A Bíblia não diz que todos seriam benditos em Abraão? Mas por que Jacó enfrentou tanto problema na vida? Quantos anos ele trabalhou para ter a mulher que ele queria? 14. Ele trabalha 7. Recebe a errada, porque o tio era muito mais velhaco do que ele. Aí o tio fala, não, que na nossa terra não é assim não. Primeiro vai as mais velhas. E aí ele trabalha mais 7. Primeira coisa, você precisou trabalhar, Fernando, para receber a Oliane? Como é que foi o esquema lá? É? Deixa para lá, não conta os seus detalhes, não. Deixa para lá. Aí tem um negócio lá de novilha malhada, tem umas conversas assim, não tem? A verdade é que ele sai levando tinta de tudo quanto é jeito que ele poderia levar. Mas se ele era filho da promessa, por que ele passou por problema? Isso aqui é a parte talvez mais importante desse personagem, de você entender ele. Por que ele passou por tanto problema? O que mais? O que vocês acham que foi a razão principal? Vamos ser honestos? A intenção de ser primogênito era a intenção errada? Perdão, deixa eu mudar a frase. A intenção de ser primogênito, de receber o melhor, é uma intenção boa ou ruim? Boa.
a intenção de casar com a mulher que ele queria, uma intenção boa ou ruim? Intenção ruim é quando você casa com aquela que você não quer. Né? A intenção era boa. Tudo que ele fez foi com intenção boa. Fala de novo, Gustavo. O problema de Jacó não era a fraqueza dele, vamos dizer assim, que era ser enganador. O problema de Jacó é que ele era forte demais. Ele achava que ele dava conta de fazer demais. Trabalhar 14 anos para ter uma mulher, eu já teria trocado de mulher, né, assim, não tinha conquistado aquela, mas trabalhar 14 anos eu mudava de ideia. Ah, não. Deve ter outras. Não é? É ruim que outra... Agora eu vou te contar uma coisa. Se fosse pela Thaís, eu trabalhava até uns 100. Saí bem agora, não saí, amor? Por ela eu trabalharia. O problema dele era a força. Deus não vai aceitar as suas obras da carne, meu querido, por mais que elas sejam muito bem intencionadas. Deus não vai compactar com elas. Eu posso vir aqui para frente, eu e a equipe de louvor, dirigir um louvor com a melhor das boas intenções. Se for carne, Deus diz, é fogo estranho. É fogo estranho. Minhas ofertas, se não for com a motivação certa, é fogo estranho. Deus não aceita. Não adianta. Lembra de Ananias e Safira? Intenção boa. Ah, vamos guardar só um pouquinho. É dinheiro demais. A igreja não precisa desse tanto, não. Né? Morreu no altar. Amém? Amém. Reconhecer Jacó e o processo que ele passou de transformação é reconhecer a ação do Espírito Santo na minha vida e na sua. Todo crente vencedor, ele tem que ter essas 3 experiências. Há de entender o Deus de Abraão, que é o Deus Pai, que cuida de mim e de você. O Deus de Israel, que é o Deus Filho, aquele que morreu no seu lugar e no meu. Você não merecia coisa alguma, mas ele incluiu você na herança dele. E reconhecer o Deus Espírito Santo, que é aquele que, ao longo da sua caminhada, ele vai trabalhando na sua vida dia após dia. Amém. Então não resista ao tratamento dele. Não resista ao tratamento dele. Amém? Amém. Eu nem vou entrar no assunto aqui do que gerou na vida dele ter aquelas 2 mulheres. Nem vou entrar no assunto. Mas a resposta para a pergunta que eu te fiz, por que Deus permitiu ele passar por aquilo que ele passou? Eu vou fazer você repetir, porque aí você grava. Repita comigo. A disciplina de Deus, também é graça. Deus não tinha para ele esse plano que ele adotou. Mas Deus usou para tratar com ele. Deus olhou para Jacó e falou, ele precisa ser transformado. Já sei o que eu faço. Já que ele quer meter o pé na jaca, eu vou deixar. Muita coisa na minha vida e na sua, querida, a gente não recebe o melhor do Senhor, ou o melhor do Senhor é atrasado, porque a gente está metendo os pés pelas mãos. Porque a gente está fazendo coisa que não deveria. Porque a gente está deixando aquela... Para e pensa no que eu acabei de contar para você aqui. Se a saída de Abraão do mundo, da Babilônia, de Ur dos Caldeus, e ir para Canaã era a vontade de Deus, por que Abraão não largou os costumes lá da Babilônia, tudo lá atrás? Você acha que essa história de conversar com a mulher e dizer para ela, faz o seguinte, mente para Faraó, fala que você é minha irmã. Ela era minha irmã. Mas o problema foi a intenção do coração dele. Você acha que isso veio da onde? Lá da criação. Lembra que eu contei aqui para você que quando aquela família sai lá de Sodoma, a mãe morre, chega lá na frente, as filhas preocupadas se o pai ia ter mais geração para frente ou não, o que elas fazem com o pai? Dorme com ele. De onde que veio isso? Do costume do mundo.
Larga as práticas do mundo, filho. Tenho falado muito com os meus filhos sobre isso. Não tem lugar nenhum na Bíblia que fala, por exemplo, certas coisas que às vezes a gente quer fazer. Não tem lugar nenhum que fala de música do mundo. Não tem. Mas só o nome já deveria te dar uma dica. Música. Pastor, mas a gente não escuta quando vai no mal, escuta. Mas cuidado, tem música do mundo e tem música do mundo. Tem umas que é mais do mundo do que as outras. Tem umas que é mais nojenta, a verdade é essa. Tem costumes do mundo que eu e você ainda temos, a verdade é essa. Mas tem costume que é mais estranho. E só o que eu e você precisamos fazer é, já que a gente está falando de crente vencedor, vamos deixar o Espírito Santo ir mudando. Vamos deixar ele tirando. Eu me lembro de quando eu converti, uma oração que eu já não faço mais com tanta frequência. Eu acho que você fez essa oração. Quando você converteu, você falava assim, Senhor, tira tudo que te desagrada. Fez ou não fez? Quem aqui já fez essa oração? Você fazia muito mais do que você faz hoje. Estou certo? Hoje, eu e você, estou confessando até pecado meu mesmo. Hoje eu e você, a gente fala, Senhor, tira tudo que não te desagrada, que não te agrada na vida da minha esposa. Não é? Tira tudo nela que me desagrada. Alguma coisa assim. Glória a Deus. É bem bom, tu o disseste. Eu quero te convidar a gente a orar nessa manhã. Pode ficar de pé. E nós pedirmos ao Senhor, Senhor, nos dá essas 3 experiências.